Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta segunda-feira e o primeiro vídeo desta semana, que com toda certeza será uma das mais importantes da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não apenas pelo acesso, pois o acesso é uma obrigação, mas como este acesso pode ser conquistado. A tão falada Batalha de Itu, que irá acontecer no próximo domingo, dia 6 de novembro, por enquanto, às 6h30 da tarde, no estádio Novelli Júnior. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer informações inclusive sobre como está o clima internamente dentro do Vasco da Gama, preocupações, pois Andrei Santos e Yuri Lara são aí possíveis desfalques para esta grande decisão. A melhor dupla de volante da Série B do Campeonato Brasileiro pode desfalcar os Gigantes da Colina. A gente vai falar sobre essa situação que preocupa todo o torcedor, falar sobre como está o elenco atualmente, Paulo Brax se reunindo com os atletas no CT Moacir Barbosa e falar sobre mudança de horário. Sim, torcedor, a Rede Globo, a emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, quer mudar o horário do Vasco, tirar a partida das 6h30 e colocar para as 4 horas da tarde, para que todo o Brasil possa acompanhar e secar o Vasco da Gama. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, explicar toda essa situação, mas antes, como eu sempre faço aqui, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno, e eu já te aviso com antecedência. Esta semana será uma das maiores semanas mais importantes da história do Vasco da Gama. Uma das semanas que tem mais importância nos seus 124 anos de história do Vasco. E a gente vai fazer questão de, durante todos esses próximos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, estar aqui, trazendo todas as informações do Vasco a vocês. Mas não apenas no YouTube, como em outras redes sociais. Links aqui na descrição. Vamos estar lá 24 horas por dia informando e deixando você, torcedor, muito bem informado e ligado no que acontece no Vasco. Então, para isso, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, compartilhe e comente esse vídeo e nos siga nas outras redes sociais que estará aparecendo aqui ao lado para vocês. Link na descrição. Você precisa ficar por dentro das notícias do Vasco e é com o canal do Gigante Vasco que você ficará informado. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque domingo, às 6h30 da tarde, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, o Vasco estará realizando a tão falada Batalha de Itu. Sim, o Vasco hoje depende apenas dele. Uma boa notícia, pelo menos diante de informações que chegam tão negativas, né? O Vasco precisa apenas do empate. O empate sobe o Vasco da Gama. Porém, uma derrota faz com que o Gigante da Colina não suba a elite do futebol brasileiro. O Vasco precisa vencer ou empatar para garantir o acesso de volta à elite do nosso futebol. E é claro, o empate contra o Ituano, teoricamente, não seria algo tão difícil. Até porque, como eu venho falando para vocês nos meus últimos vídeos e volto a repetir, o Ituano é o Ituano e o Vasco é o Vasco. O Vasco continua sendo o favorito para a partida deste próximo domingo. Isto na teoria, mas infelizmente, na prática, não é a mesma coisa. Pois além do fator emocional que vai pesar muito para esse jogo, o Vasco saiu muito abalado psicologicamente e emocionalmente da partida da última quinta-feira, contra o Sampaio Corrêa, e ao contrário disso, o Ituano chega com moral, chega confiante, venceu o Londrina fora de casa pelo placar de 2-0, vai realmente com todas as forças para cima do Vasco. Mas não para por aí, pelo lado emocional, porque também no lado de números, estatísticas, dá para o Ituano a vitória. Pois o Ituano, em 18 jogos neste retorno, conquistou 37 pontos. Foram 11 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 68,5%. O time é o campeão do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Está na frente de Cruzeiro e Vila Nova. No estádio Novelli Júnior, nas últimas 10 partidas foram 8 vitórias e 2 empates. É um jogo difícil. Será um jogo difícil. Será uma batalha para os Gigantes da Colina. E para uma batalha, o Jorginho tem que levar guerreiros. Não adianta levar crianças, moleques, garotos. Tem que se levar homens para jogar o Vasco Ituano no próximo domingo.
Inclusive, segundo informações que a gente teve nestas últimas horas, a partida pode ser alterada, não no local, mas no horário. A gente vai falar sobre Vasco, mas é importante falar isso para vocês. No domingo, a rodada, a 38ª, a última, irá acontecer. Mas outras partidas também acontecerão durante a semana. Por exemplo, Grêmio enfrenta o Brusque quinta, Náutico enfrenta a Ponte Preta na sexta. Partidas aí que, de fato, não alteram a tabela, porque são clubes que já não vão brigar por nada na competição. E aquelas partidas que, de fato, têm certa importância, irão acontecer todas elas no mesmo horário. Domingo, às 6h30 da tarde. Que são essas: Guarani e Chapecoense, já que hoje a Chape ainda está ali no meio da tabela e de certa forma teve chances até a última rodada de cair a Série C. CRB e Bahia se enfrentam, Bahia ainda com chance de sair do Z4. Ituano e Vasco se enfrentam também, a famosa batalha de Itu. Operário e Novo Horizontino com chances reais de cair a Série C, uma luta contra o rebaixamento. CSA e Cruzeiro, mesma situação, luta contra o rebaixamento. E Vila Nova e Sport, Sport ainda matematicamente com chance de subir. Ou seja, partidas importantes irão acontecer às 6h30. E a Rede Globo, sabendo disso e sabendo da audiência que o Vasco dá a eles, quer alterar o horário. A gente teve essa informação na noite deste domingo, através do jornalista Ronaldo Castro e do Wellington Campos, que há sim a possibilidade dessa partida estar sendo alterada das 6h30 da tarde para as 4 horas, com transmissão para todo o Brasil. Vasco da Gama estará sendo transmitido. Vasco e Ituano, essa batalha para torcedores que não são vascaínos secarem. Esta é a grande realidade. Retrospecto ruim neste ano do Vasco na Globo. São 5 partidas. Vasco Cruzeiro no Maracanã, uma vitória do Vasco. Vasco e Sport no Maracanã, um empate do Vasco com 70 mil pessoas. Vasco e Bahia na Fonte Nova, uma derrota. Vasco e Grêmio na Arena, uma derrota. Vasco e Ituano em São Januário, a primeira derrota na Série B. Ou seja, 5 partidas, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A Globo quer mudar e eu deixo aí essa opinião a você. Você acha que realmente deve ser alterado o horário para ser transmitido para todo o país e ver torcedores rivais secando? Deixa a sua opinião aí nos comentários, mas isso deve acontecer. Sobre Vasco, hoje a informação que a gente tem é todos juntos. Sim, todos juntos em um só objetivo. Vasco, elenco, funcionários, departamento de futebol, psicologia, todos juntos em prol do acesso. Inclusive, segundo isso, Paulo Brax, atual diretor executivo, se reuniu com os jogadores neste último sábado, dentro do campo, para conversar, para falar sobre este acesso, a importância que o Vasco tem de subir e, é claro, motivar o elenco cruz-maltino. Porque o clima torcedor é de final. Não é uma final como da Libertadores, não é uma final como da Copa do Brasil, em que o seu torcedor vascaíno, gostaria muito de ir. É uma final em que o torcedor não gostaria de estar presente. Até porque já havia tido uma final na última quinta-feira em que o Vasco não conseguiu sair com, entre aspas, o título de acesso à elite do futebol brasileiro. E ela irá acontecer no próximo domingo. E nos próximos dias. No caso hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 6 dias, o Jorginho terá para definir o time titular. O Vasco irá pelo menos com uma mudança para essa partida. A saída do lateral esquerdo Edmar, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Ituano, e a entrada muito provavelmente do Paulo Vitor. O Paulo Vitor, inclusive, já foi titular em algumas partidas com o próprio Jorginho, porém acabou tendo algumas dores no tornozelo, foi afastado, não havia sendo relacionado durante algum período por essas dores, mas após a recuperação pela própria opção do Jorginho. Mas quem deve entrar no lugar do Edmar é o PV, o Paulo Vitor, cria aí do Nova Iguaçu e do Botafogo. Outras mudanças também podem acontecer, mas não por necessidade, mas por opção. Porque, segundo informações que a gente teve, o Jorginho não agradou muito a partida que o Palácios fez contra o Ituano nesta última quinta-feira. Essa opção não colou para o técnico cruz-maltino. E, para um jogo tão decisivo, quando será contra o Ituano no domingo, o Yuri Lara pode retornar ao campo. Mas para que isso aconteça, vai depender da situação física do Pitbull. Pois, é claro, o Yuri Lara começou no banco de reservas por uma opção do Jorginho. Se ele não tivesse condições de jogo, ele não entraria nem sequer no segundo tempo. O Jorginho quis segurar e colocá-lo na segunda etapa. E é claro, se ele voltar no domingo, tendo condições, será uma opção do próprio treinador. Mas tem que ter condições físicas, e isso é uma preocupação.
pois na própria entrevista coletiva após a partida contra a equipe do Sampaio Corrêa, o Jorginho disse que o Yuri Lara começou no banco porque o volante estava com dores no pubis há 3 semanas e havia perdido, inclusive devido a isso, sessões de treinamentos. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Jorginho falando sobre o Yuri e depois voltem, que a gente vai falar sobre o Andrei, que também é outra situação que preocupa o torcedor vascaíno. O Andrei, ele sentiu algumas dores, mas nada que fosse preocupante, assim, bem diferente do Yuri. O Yuri já vem sentindo as dores há algum tempo, né? Os médicos, naturalmente, podem falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso, mas é um jogador que tem, ele falou, professor, se precisar, a gente tem visto, e ele tem, às vezes, saído com muitas dores, mas ele é guerreiro, é esse tipo de jogador mesmo, e normalmente a gente tem entrado com ele, e depois para a gente ter uma construção normalmente com uma qualidade melhor, porque ele é um jogador de muita contenção. Já o Palácios é um jogador de muita criatividade, um jogador que mudou o jogo no segundo tempo. Outra preocupação também para o técnico Jorginho é o volante Andrei Santos. O Andrei preocupa, ele havia sentido inclusive dores antes de enfrentar o Sampaio Corrêa na última quinta-feira, fez um tratamento intensivo junto ao departamento médico do Vasco da Gama durante toda a noite de quarta para quinta para que pudesse ter condições de enfrentar o Sampaio São Januário. Pouco treinou, inclusive, e foi totalmente para o sacrifício para essa partida da última quinta-feira. Fez questão de estar presente, sabendo da importância desse jogo para o Vasco da Gama. Após o jogo, inclusive, ele acabou saindo mancando pelas dores que estava sentindo no tornozelo. Ele e Yuri preocupam. Vão seguir esse tratamento intensivo durante a semana para ficar à disposição para o próximo domingo, mas infelizmente não é algo confirmado. O Vasco vai com todas as forças para cima do Ituano e precisa contar com esses 2 jogadores. Todas as forças também estarão sendo feitas para que eles possam estar à disposição, mas nada confirmado devido a toda esta situação. É uma preparação especial, será uma preparação diferente. O Vasco vai focado em conquistar o acesso. É o único objetivo do Vasco nesse ano de 2022 e a gente torce para que esse objetivo possa sim ser conquistado pelo nosso gigante da colina. Uma semana cheia de treinos que o Jorginho terá para ajeitar esse time e vencer o Ituano nesta batalha que estará acontecendo em Itu. E para finalizar o vídeo, só rapidamente falar sobre a STJD. E falo para você, torcedor, não caia nessa. Por que não caia nessa? Porque dia 3, nesta próxima quinta-feira, estará acontecendo um julgamento no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo. Muito tem se falado sobre tapetão, mas não é tapetão não, porque não é o Vasco que entrou na ação, que entrou na STJD pedindo a impugnação do esporte. Muito pelo contrário, foi o próprio STJD que vai julgar o esporte a partir de um requerimento da CBF. O Vasco não tem nada a ver com essa situação. A única coisa que o Vasco está envolvido é sobre o Luiz Henrique e Raniel, onde o Vasco está sendo inclusive julgado. O Vasco é réu nesta situação. Luiz Henrique e Raniel são réus nessa situação. O Vasco não. O Vasco, inclusive, nem sequer tem chance de perder pontos. Quem tem reais chances sobre isso é o Sport Clube do Recife. E não por um interesse do Vasco, no caso, no judiciário, mas por um interesse da CBF em aplicar multas, aplicar regras, aplicar uma coerência dentro do nosso futebol pelas cenas vistas na Ilha do Retiro. Então, se o Sport perder pontos, se o Sport for multado, se o Sport jogar de portões fechados, o STJD só estará aplicando a lei. Não caiam em um discurso barato de tapetão, que isso não existe. Tranquilo, rapaziada? Só para explicar, até porque domingo terá essa batalha de Itu, mas na quinta-feira, mediante esse julgamento, o Vasco pode conquistar o acesso mesmo sem entrar em campo. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Este foi a Acorda Vascão, o primeiro vídeo do dia. Retornaremos hoje ainda, quem sabe com Fala Gigante, mas com certeza com boa noite gigante para você, torcedor vascaíno. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaína.